Seja mais uma vez bem-vindo ao canal. Esse canal que é destinado à evangelização espírita infantil, com sugestões de aulas, atividades, brincadeiras, peças de teatro e várias outras coisas. Depois pesquisem os vários vídeos que já temos. Tenho certeza que vocês gostarão de alguns. O tema de hoje é sobre talentos e traremos aqui uma sugestão de teatro, né, chamado Banco de Talentos. É importante que o evangelizador estude o tema, para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo à faixa etária. Como reflexões de hoje, a gente traz a questão 627 do Livro dos Espíritos. Vou ler para vocês. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E a resposta dos bons espíritos, da falange de verdade, foi: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que compreendem e ainda menos os que as praticam. Então, esse é um trecho do Livro dos Espíritos. Trouxe aqui também um trecho do Evangelho, que trazido, se eu não me engano, pelo Espírito da Verdade, que é o seguinte: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo, em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então está lá no capítulo 6, né, que tem 5. Observe aqui, né, que tratam da questão do espiritismo, né, é explicar melhor, né, ou aprofundar ensinamentos de Jesus, né, e que a instrução é um dos mandamentos mais importantes. E nesse caso é sobre a parábola dos talentos. Então essa aula é sugerida para crianças de 5 a 13 anos. A duração estimada é de 50 minutos. Lembrando aqui que a gente tem uma sugestão de teatro. Então, como é uma sugestão de teatro, é importante em outras aulas o evangelizador tirar um momento, 10 minutos mais ou menos, para esse teatro aqui, para treinar com as crianças, né? A música, os procedimentos, né? O que acontecerá no teatro e a gente vai ver a seguir. Então, no primeiro momento, a gente tem sempre a oração com todas as crianças, onde a gente agradece o momento e pede para os espíritos superiores harmonizar o ambiente e nos inspirar. A gente sempre pergunta se alguma criança gostaria de realizar essa oração. Muitas fazem o Pai Nosso, mas a gente sempre explica, né, que a oração é uma conversa com Deus, com Jesus, e que como se a gente estivesse vendo, né, os dois ali na nossa frente. O que a gente gostaria de falar, de pedir, de agradecer. Essa é a oração. Segundo momento, a gente relembra rapidamente para as crianças das diretrizes, né, da evangelização. Essas diretrizes ficam fixas num local visível, no nosso caso ali é na lousa, né, da sala, e a gente, caso aconteça alguma coisa, né, que envolva nessas diretrizes durante a aula, a gente relembra para as crianças. E no terceiro momento, né, hoje, o evangelizador conversa com as crianças sobre a importância de se trabalhar, inclusive para melhorarmos os talentos que já temos e conquistamos ao longo da vida, das vidas. Né? Sugere-se dar uma olhada na aula, né, no vídeo que a gente já tem aqui no canal sobre talentos. E talvez até realizar essa aula, né, antes da proposta que a gente traz aqui agora. Assim, as crianças já terão um conhecimento maior sobre a parábola dos talentos, que devemos melhorar e utilizar esses talentos da melhor forma possível. E caso não seja possível, né, dar essa aula anterior sobre os talentos, a gente sugere, né, que o evangelizador assista o vídeo e conte de uma forma resumida a parábola dos talentos,
para as crianças e depois explique os pontos dessa parábola, né? Explicar para as crianças também que o talento pode ser considerado uma riqueza que temos em nós, no banco da alma. Com o nosso trabalho e esforço, vamos aumentando essa riqueza, melhorando o nosso talento. E no final dessa encarnação, teremos um banco de talento, né, o nosso banco de talento cheio, né, cheio de talentos. E com certeza um mundo melhor. Então, perguntas a serem trabalhadas com as crianças. Todos temos um talento? Como podemos melhorar o nosso talento? Como a gente pode fazer o talento aumentar? Onde a gente pode aperfeiçoar o talento? Outra questão: como utilizar o talento para o bem? Como a gente faz esse talento frutificar? A gente até deu um exemplo na sala, né, de que, por exemplo, uma pessoa, né, que engana outras pessoas, né? Ela tem um talento que é de falar bem, de conversar, de fazer as pessoas prestarem atenção nele. Só que ali ele não usou bem o talento, né? Enganar pessoas não é uma utilização boa de um talento que a gente tem. Então a gente tem que fazer essas reflexões também, que os nossos talentos precisam frutificar. E ainda, né, o evangelizador, objetivando comprovar que o talento é melhorado pelo trabalho, ele cita exemplos de esportistas e artistas que treinam sempre para melhorar. Aqui a gente trouxe dois exemplos, né? Usain Bolt, que é um velocista jamaicano, ex-velocista, né? E campeão olímpico e mundial. E a gente sugere, né, um exemplo, né, da vida do Usain Bolt com relação ao talento dele, né, de correr e como ele tem, ou ele tinha, né, esse treinamento para melhorar o talento. Então, aqui no ano de 2003, né, ele corria os 200 metros num tempo de 20 segundos e 40 centésimos. Né? Já em 2004, ele abaixou. Os mesmos 200 metros ele percorreu em 19 segundos e 93 centésimos. Em 2007, ele terminou a mesma distância com tempo ainda menor, 19 segundos e 75. Em 2008, ele abaixou seu tempo para 19 segundos e 67. E em 2009, foi campeão mundial dos 200 metros, com tempo de 19 segundos e 19. Então, aqui mostra, né, ao longo do tempo, o aperfeiçoamento, né, por meio de muito treino, muito trabalho, muito esforço, ele foi conseguindo melhorar o talento que ele tinha. Outro exemplo que eu acho interessantíssimo é do cantor e compositor britânico Ed Sheeran. Ele deu uma entrevista, né, que é esse link que eu coloquei aqui na descrição do vídeo também, sobre o talento, né, de cantar na juventude. Eu sugiro muito passar esse vídeo para as crianças, né, explicar a questão. Ele é um vídeo que está em inglês, mas tem a legenda em português. E para quem não consiga, né, passar o vídeo, é interessante ver o vídeo e contar a história para a criança. E, inclusive, quem puder levar, né, às vezes a criança não conhece as músicas, né, dele hoje, levar, né, um celular ou alguma coisa para mostrar uma ou duas músicas dele hoje, né? É um cantor mundialmente famoso. E nesse vídeo do YouTube com entrevista, tem uma parte onde ele pega o celular dele e coloca ele cantando quando ele era criança, né? E a diferença, né? E ele comenta na entrevista que o pessoal fala hoje para ele, né? Ó, oh, você é tão talentoso, você nasceu com dom natural. E ele sempre diz que não, que ele praticou muito. Então ele cantava mal quando ele era menor e não conseguia nem vender os CDs, né? Ele conta isso na entrevista. E no final da entrevista tem um texto que faz alguns comentários, né? Então é bem interessante, sugiro, né, passar para as crianças e fazer esses dois comentários, né? Trazer esses dois exemplos de artistas e esportistas que precisam trabalhar, né? Não é porque a gente nasce com talento que a gente não precisa trabalhar e evoluir e utilizar o talento para o bem. Depois, né, a gente explica para as crianças que elas farão um teatro do banco de talentos no salão principal para os pais e outras pessoas. Para isso, né, as crianças precisarão treinar a música talentos, né? Como a gente acabou de explicar, a gente precisa de treino, trabalho para melhorar o nosso talento. E aqui cabe um comentário que para a gente realizar esse teatro no salão principal, a gente tem que combinar com o palestrante do dia para que ele possibilite 15, 10 minutos, ou mais ou menos, dependendo da peça de teatro, para que a gente consiga apresentar
para o público. Como sugestão, a gente sempre sugere, né, ou pede, que esse tempo seja o último, porque a gente consegue, naquele dia, ainda realizar um último treinamento com as crianças. E quais são os materiais necessários para essa peça de teatro? Uma caixa de papel encapada, com desenho, né, de um banco de um lado, e do outro lado o planeta Terra e o texto. Cada um fazendo um pouquinho, teremos um mundo melhor. Várias tiras de papel, cada tira com um exemplo de talento, um violão para tocar a música, né, para as crianças cantarem, ou um aparelho de som para tocar a música, né, e aí as crianças cantam junto. A gente sempre sugere, né, se possível, um violão, porque aí as crianças conseguem cantar sozinhas. Pode também fazer a música a capela, né, sem instrumento nenhum, só as crianças cantando. A gente colocou 2 links aqui abaixo, um link com vídeo da música, né, no YouTube, e outro link que tem a letra da música e tem os arquivos MP3 para baixar, né, e para tocar a música. Então, como é a ideia da peça? No início, há uma pequena explicação, geralmente feita por evangelizador, mas se estiverem trabalhando com crianças, né, e adolescentes, as crianças ou adolescentes podem fazer essa explicação para a plateia sobre os talentos, a importância de trabalharmos esses talentos e fazê-los melhorar e gerarem frutos. O teatro consiste em as crianças cantarem a música 2 vezes. Na primeira vez, somente cantando em frente da plateia. Então a sugestão é as crianças ficarem de frente para a plateia cantando a música. E na segunda vez, cada criança pega um papel com a tirinha, né, essa tira de papel com o texto de um talento, mostra para o público e depois coloca na caixa que representa o nosso banco de talentos, que é essa caixa enfeitada. Isso se repete, cada criança de uma vez, até que todas as crianças tenham colocado todos os talentos dentro da caixa. E no final da música, né, da segunda vez, o evangelizador vira a caixa, e do outro lado da caixa, né, para o público, e do outro lado a imagem do planeta, como a gente já mencionou, e o texto. Né? Cada um fazendo um pouquinho, teremos um mundo melhor. Ou seja, cada um melhorando o seu talento e utilizando esse talento para gerar o bem, para fazer coisa boa, teremos um mundo melhor. Depois, o evangelizador ou uma criança pega cada talento da caixa, lê o talento, né, em voz alta para o público e vai fazendo isso um por um, até acabarem, né, todos os talentos ali da caixa. A gente também sugere, né, que o evangelizador, antes do teatro, explique para as crianças essa questão do teatro, deles terem paciência, deles prestarem atenção e prestigiarem as crianças. Essa é a letra da música, né, que a gente vai cantar no teatro. Chama Talento, se eu não me engano. E vou colocar agora, né, para vocês ouvirem um pouquinho da música. Cada um de nós tem um talento que devemos semear. Cultive o que tem bem aí dentro, bondade, amor e muito mais. Com sabedoria e humildade, foi o que Jesus veio ensinar. Sementes de amor e caridade no teu coração florescerá. Quantos talentos você tem? E a sugestão de talentos, né, para as tirinhas em papel, a gente fez, né, no nosso teatro essas tirinhas aqui, mas vocês podem pensar, né, em outras, desde que sejam talentos, como a gente disse, né, voltados para o bem. Né? A gente colocou: eu sei cozinhar, sou bom em português e ajudo as pessoas, sei cuidar das plantas e hortas, alegro as pessoas tocando um instrumento, gosto de conversar com os mais velhos e idosos, faço roupa de crochê, corto cabelo, conto história para pessoas, né? Varro a casa, lavo a louça. E vocês podem pensar, né? Dependendo da quantidade de crianças, em vários outros. E como eu já disse, né? Para realizar o teatro, é fundamental que haja o treinamento da música,
por 2 ou 3 aulas, né, para as crianças aprenderem a cantar, ou seja, aprimorar esse talento. Além disso, né, treinar também com as crianças a organização no local, como elas vão ficar, em pé, de frente para o público, em fila, qual o procedimento, vão dar a volta numa mesa, a caixa vai ficar em tal posição, vocês colocam o talento e voltam para onde vocês estavam, né? Essas coisas todas têm que ficar combinadas, né, para dar tudo certo, né? A caixa tem que estar do lado certo, virado com a face do banco, né, para a plateia, e depois o evangelizador vira o outro lado, mostra para a plateia, né? Então são coisas para a gente treinar, não basta só conversar, é importante treinar, porque é com treino, como a gente disse, que a gente vai melhorando. Agora, né, vamos ver um pouquinho do teatro, né? Como a gente preparou, essa é uma foto, né, do que aconteceu. Agora eu vou passar o vídeo aqui para vocês, da nossa sugestão em prática. Vamos lá? A partir do próximo domingo, as crianças estão de férias da evangelização. Então, se as crianças, a gente já conversou com as crianças, né? Se elas quiserem vir no próximo domingo, tudo bem, mas elas têm que ficar aqui embaixo no salão, com os pais. Então, tem que ficar mais quietinho, uma conversa mais de adulto, mas elas podem vir, mas lá em cima a gente está de férias. E a gente volta no primeiro domingo de agosto. Então, no primeiro domingo de agosto, a gente está aqui de volta. Hoje as crianças vão falar do Banco do Talento com vocês. É um banco muito importante. Aqui no Brasil, o primeiro banco que o Brasil teve, não sei se vocês sabem, é o Banco do Brasil, né? O primeiro banco que o nosso país teve. Mas a gente tem o Banco do Talento, que é mais importante que o Banco do Brasil. Para o mundo é muito mais importante. E a gente estava discutindo com as crianças que tem muito adulto que até hoje não sabe desse banco. O pessoal conhece o Banco do Brasil, o Banco Santander, Nubank, né? Mas ninguém conhece esse Banco dos Talentos. É o RR, ó, Respeito e Responsabilidade. Banco Respeito e Responsabilidade. Então as crianças, como elas são muito inteligentes, elas vieram aqui para mostrar para vocês que quando é um banco normal, a gente põe o que dentro do banco? Dinheiro, né? Põe dinheiro. Mas esse banco aqui é um banco especial. Então, no lugar de dinheiro, as crianças vão mostrar para vocês o que a gente coloca nesse banco. O Rafael é o gerente do banco. Eu sou gerente aqui, ó. O banco vai estar aqui perto e as crianças todas ali, ó, guardando a coisa mais importante do banco, que não é dinheiro, né? Como a gente já conversou, né? Dinheiro é só o meio, né? Para a gente conseguir as coisas importantes. Né? Então vamos lá, Violeira? Os talentos. Exatamente. Vamos lá? A gente mudou a ordem, né? Cada um de Nós tem um talento que devemos semear. cultive o que tem aí dentro, Bondade, amor e muito mais, com sabedoria e humildade. Foi o que Jesus veio ensinar. Sementes de amor e caridade no teu coração florescerá. Quantos talentos você tem? Eles se multiplicam quando se empregam bem. Quantos talentos você traz? É no banco da vida que eles rendem muito mais, muito mais. cada um de nós tem um talento que devemos semear. Cultive o que vem aí dentro, bondade, amor e muito mais, com sabedoria e humildade. Foi o que Jesus veio ensinar. Sementes de amor e caridade, teu coração florescerá.
com os mais velhos e idosos. É um talento que várias pessoas têm na vida. Eu sei cozinhar. É outro talento que a gente deposita no banco. Sei cuidar de plantas e hortas. É outro talento que a gente coloca no banco da vida. Lava a louça e guarda tudo, arruma a casa, né? É outro talento que a gente tem na vida, né? Para ajudar as pessoas. Varra a casa e deixa tudo limpo e organizado. Outro talento, né, crianças? Alegra as pessoas tocando instrumento, violão, piano, pandeiro, né? Corta o cabelo das pessoas que não podem pagar, né? Ajuda as pessoas do jeito que eu posso, né? O irmão do Gabriel, por exemplo. Conta história para as pessoas, né? Tem muitas pessoas aí, né? Às vezes estão em hospitais, né? Tristes. Basta uma pessoa chegar lá e contar uma história, né? Para deixar o momento um pouquinho mais alegre. Faço roupa de crochê, né? De crochê é uma linha que a gente faz roupa, uma linha grossa. Sou bom em português e posso ajudar meus colegas, né? Então a gente é bom em português, a gente explica como conversar direitinho. E por último, né? Por último aqui, mas são tantos outros, né? Leio livros com boas histórias, né? Tudo bem, pessoal? Isso é o que a gente guarda no banco e do talento da nossa vida, né? Obrigado a todo mundo aí pela paciência. Legal, né? Bem interessante. E último momento, né? Cerca de 5 minutos. Sempre a gente encerra com oração, pedindo para as crianças, né? Quem quiser participar da oração, sempre é bem-vindo. Faz uma oração agradecendo, pedindo a Deus para acompanhar as crianças durante a semana, tanto na escola quanto na casa, né? Na rua. E a gente sempre também pede para as crianças organizar a sala, botar as cadeiras para o lugar, lápis de cor, tudo, né? Deixar como era antes. Também é um trabalho, né? E é um talento, como a gente viu, deixar as coisas organizadas. É isso, espero que tenham gostado dessa sugestão de aula. Fiquem com Deus, que Jesus sempre abençoe a nossa evangelização, que a gente possa nos preparar com antecedência para levar para as crianças uma boa aula. Até a próxima, que assim seja.